professora Ana Cris Monteiro é branca, tem cabelos compridos pretos e estatura mediana. Ela veste uma blusa de botão azul marinho e usa um colar de miçanga colorido. Está sentada em um sofá branco e ao fundo uma parede branca. Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou Ana Cris Monteiro, diretora da Ouro Verde Produções, uma produtora cultural que já está no mercado carioca há 10 anos. Eu trabalho não só com a produção cultural, mas sou especialista em prestação de contas, liberação de recursos, administração de recursos para projetos incentivados e conveniados. É muito comum as pessoas procurarem a gente para colocar uma ideia no papel e criar um projeto. Existe uma insegurança muito grande no qual a informação que a pessoa tem que colocar ali. Então a intenção desse meu primeiro vídeo é passar algumas dicas para ajudar na elaboração desse projeto, para você colocar a sua ideia no papel, quais as informações que você tem que abordar nesse projeto, e com isso você poder apresentar a um patrocinador, escrever esse projeto no edital cultural e até inscrever nas leis de incentivo, que pode ajudar inclusive a conseguir recursos. Uma coisa que facilita muito na hora de colocar suas ideias no papel é você responder a essas perguntas. Vamos lá? O que é o seu projeto? Qual a importância dele para o público? Como ele será executado? Para quem é o seu projeto? Ou seja, o público-alvo. Por que o patrocinador deve investir no seu projeto? E quais os benefícios para ele nessa parceria? Conseguindo responder a essas perguntas no seu texto, fica muito mais fácil adaptar o seu projeto, tanto aos interesses de um possível patrocinador, para quem você vai apresentar a sua proposta, tanto para os editais culturais e para as leis de incentivo, que seguem mais ou menos o mesmo padrão. Inclusive, muitos editais culturais exigem as inscrições dos mesmos projetos apresentados neles nas leis de incentivo. Então, acho que ficou um pouquinho melhor de entender como é que a gente cria um projeto, Mas eu ainda vou ajudar mais um pouquinho. Dentro de cada pergunta dessa, quais os campos que eu tenho que preencher? Vamos dar uma olhadinha aqui. Na tela, slide com fundo preto e letras brancas e uma pergunta centralizada na parte superior. Quando eu pergunto o que é o seu projeto, as informações que me vêm para responder são o título do projeto, Imagina um projeto de canto coral, um concerto de canto coral, Então, qual seria o título desse evento, A área, no caso, música, segmento, canto coral e um resumo do projeto. Resumo, gente, resumo, não escreva demais. Próxima pergunta é: qual a importância para o público em executá-lo? Então, quais são os objetivos do seu projeto? Quais as etapas você vai fazer, você vai seguir? O que você tem antes mesmo do concerto acontecer? Tem a pré-produção, a produção e a pós-produção. O que mais ou menos você vai fazer dentro de cada etapa dessas? Como você irá executar o projeto? Como executar é bem curioso. Você precisa dizer para o seu patrocinador quais são as pessoas que vão ajudar você a fazer o seu projeto acontecer. Diretor musical, diretor geral, diretor de produção. Você tem que montar a sua equipe para o patrocinador saber que você tem uma equipe competente para resolver todas as questões envolvidas durante a execução do seu projeto. Outra coisa que você também precisa falar é sobre a planilha orçamentária. Então, como você vai executar o seu projeto, a planilha é tudo na hora de um projeto bem elaborado. Talvez você não precise apresentar a planilha numa conversa inicial, mas é primordial quando o interesse do patrocinador surge pelo seu projeto. Alguns pedem logo de cara a planilha, outros não, tá? Para quem é o seu projeto? Qual é o público-alvo que você quer? E qual a quantidade de público você deve alcançar com esse evento? Aqui eu gosto de falar sempre sobre o público-alvo,
Público-alvo, eu já vi muitos projetos escritos assim, público em geral. Público em geral é muito relativo, né? Na verdade, quando a gente faz um projeto, a gente tem sim um público para atingir. É lógico que a gente quer lotar as casas de eventos, a gente quer lotar os teatros quando a gente pode e a gente quer o maior número de pessoas lá. Mas público em geral não diz nada para o seu patrocinador. Defina qual é o seu público. Qual é a quantidade de pessoas que você acredita que vai levar para ver seu espetáculo? Importante você estimar a quantidade. Por que o patrocinador deve investir no seu projeto? Aqui é muito importante você trabalhar o texto das justificativas. Por que você vai fazer um evento de canto coral? Qual a importância do canto coral para as pessoas, para quem canta, para quem assiste? A questão de socialização, a questão de responsabilidade, de saber trabalhar em grupo. Então, você vai pensar quais as justificativas que você tem para o patrocinador ter o interesse em bancar o seu projeto. Quais os benefícios para o patrocinador? A gente tem 3 coisas importantes que são analisadas em relação a esses benefícios ao patrocinador. Uma é o plano de distribuição, o plano de divulgação e as contrapartidas. Plano de distribuição é como você vai fazer a distribuição dos ingressos dos seus concertos, no caso, né? Vai ser tudo entrada franca? Vai ter cobrança de ingresso? Quanto vai ser a meia? Quanto vai ser a inteira? Quanto vai ser o preço promocional? Qual é a cota de gratuidade que você vai dar no caso de não ser entrada franca? Isso é importante para o patrocinador saber como vai funcionar a distribuição dos ingressos do concerto que ele está patrocinando. O plano de divulgação é o que você vai fazer para investir na divulgação do seu projeto. Você vai contratar alguma mídia, vai usar mídia na internet, vai contratar mídia impressa, né? Vai ter uma assessoria de imprensa, um designer para criar as artes, vai imprimir cartaz, vai imprimir programa. Redes sociais hoje é uma das coisas mais importantes, envolvendo o impulsionamento de posts e as contrapartidas. As contrapartidas é tudo que você pode oferecer para o seu patrocinador. Por exemplo, eu ofereço uma apresentação, um concerto exclusivo, ou então eu posso oferecer uma oficina de música para os funcionários da empresa. Um detalhe importante é que quando a gente apresenta o projeto diretamente a um patrocinador, a gente apresenta de uma forma, né? Para inscrever em editais, a gente não encaminha um material físico. No geral, a gente faz um preenchimento através de um formulário online. E as leis de incentivo atualmente também têm sido assim. Todas elas a gente escreve pelo site, né? E encaminha o projeto. Então, uma coisa que eu aconselho é que esses projetos encaminhados para o patrocinador, você também coloque uma informação adicional que a gente não costuma colocar em editais e leis de incentivo, que são as cotas de patrocínio. Eu costumo informar a cota mínima, que é o valor mínimo que eu preciso para executar o projeto, e aí, logo abaixo do valor, eu tenho que informar o que exatamente eu consigo executar, né, com esse valor mínimo dentro da proposta inicial. Se eu tiver um patrocínio exclusivo, que costuma ser total ou quase isso, né, o patrocinador ele será único, né, e eu terei o dinheiro para realizar tudo. Porém, o que acontece normalmente é que a gente não consegue captar o valor todo, então a gente precisa também ter a cota parcial. A gente recebe qualquer valor, pode ser inclusive pessoas físicas, né? Então a gente vai definir essas cotas e dentro dessas cotas dizer o que a gente vai conseguir realizar com o valor captado. E para fechar, na verdade, a gente só precisa falar um pouco da planilha orçamentária, mas eu prefiro deixar isso para o próximo vídeo, porque eu acho que é um item bastante importante. O que eu posso adiantar aqui é que tudo que você prevê que você vai fazer no texto, você tem que ter os itens orçamentários relacionados previstos na planilha, por mais que depois, durante a execução, você não utilize todos eles, tá? Mas uma boa planilha tem que constar todos os itens para que você consiga realizar o projeto sem nenhum tipo de problema.
Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo e que fiquem atentos aos próximos que serão publicados, ok? Beijo, tchau! Audiodescrição. Roteiro, Lindolfo Júnior. Consultoria, Rebeca Barroso. Locução e edição, Felipe Granja.